Eu queria agradecer o convite para estar aqui. Quero dizer que esse assunto aqui, para mim, é mais importante que o compromisso que eu tinha. Eu acho que é um assunto, esse debate aqui é um debate hoje, acho que transcendental, num país que bate os recordes mundiais de violência, né? E um país onde toda a população está insegura e está adoecendo, né? Então, adoecendo com transtornos mentais importantes. São coisas que acho que nós temos que debater. Acho que os pontos de vista diferentes são importantes, mas é importante trazer uma contribuição. O que eu queria trazer aqui hoje, queria cumprimentar, antes de mais nada, cumprimentando a ministra Maria Tereza de Assis de Moura, diretora-geral da Infam, né? Cumprimentando o nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, o ministro Rogério Schetti, que me convidou, me deu a honra de estar aqui, me transmitiu o convite, né? O ministro Carlos Aires Brito, né, que eu admiro há muito tempo, o juiz federal Nelson Gustavo de Mesquita, vice-presidente da AJUF, da 4ª Região, o nosso novo secretário da Senad, né, doutor Humberto de Azevedo Viana, né, o novo secretário da Política sobre Drogas, junto com ele também o Clóvis, que é o diretor, né, novo diretor também da Senad, o Cristiano Marona, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, meu conterrâneo aqui, o José Mariano Beltrame, né, tem um primo dele, que é meu secretário executivo, com muito orgulho, uma turma, a família é competente, né, a família tem... E queria cumprimentar também o Givaldo Carimbão, meu querido colega de militância aí em relação a esse assunto, a questão de drogas, o Jorge Silva, são 2 deputados que trabalharam comigo na Comissão Especial sobre Drogas. E eu queria trazer para vocês aqui talvez um ponto de vista um pouco diferente. Aqui está se discutindo muito aspectos jurídicos, né? Eu compartilho da preocupação do secretário, do nosso José Mariano Beltrame, que esse assunto não é um assunto só para a polícia, nem é um assunto só para a segurança. E quando as pessoas falam que é um assunto de saúde pública, parece que separam, é só saúde pública, né? Eu acho que esse assunto é um assunto que tem que estar integrado, né? Eu trago aqui para vocês uma experiência de vida, né? Eu não sou um especialista no assunto, aliás, eu acho que é muito engraçado a imprensa falar, agora vai falar um especialista na questão de drogas, né? Eu acho que todo mundo pode opinar, não tem especialista nessa questão, né? Todo mundo pode opinar, tem a sua experiência de vida. A minha experiência de vida é como médico do interior, que atendi muita gente com problema de dependência química. Depois, como prefeito, né, trabalhei com programas, fui o primeiro prefeito do Brasil a criar a equipe de saúde da família e atender a população em todos os bairros. Então, tenho uma visão de saúde pública. Fui secretário especial do governo do Estado do Rio Grande do Sul para trabalhar com meninos de rua, crianças em situação de risco. Tive uma experiência também importante, aí a questão da droga tem um peso enorme, né? Fui secretário de saúde 8 anos e me preocupou muito. Fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde quando nós debatemos em todos os estados brasileiros a questão da prevenção da violência, que já era grave e ignorada pelo governo, ainda lá pelos anos 2006, 2007, 2008, né? Completamente ignorado. O país, o Ministério da Justiça, as políticas sobre droga, é como se não tivesse acontecendo nada no país, né? E as coisas cada vez se agravando mais, né? Então, eu trago essa experiência aqui para vocês de quem se dedicou a esse assunto, porque se preocupou com ele. Eu vi que esse problema é um problema que se agrava a cada dia e está trazendo um dano enorme à sociedade como um todo, né? O que eu queria trazer, então, é uma visão, eu acho que a visão da saúde e a visão médica e da saúde, vocês vão ter aqui pessoas que conhecem o assunto, vai falar aqui o presidente, o ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, vai falar o Dr. José Cripa, que é o maior pesquisador hoje em canabinoides, né, em substâncias canabinoides, que tem um efeito no cérebro importante, né, para discutir até a questão de medicamentos, se maconha é remédio, maconha não é remédio, né, que é uma discussão que passa precisa de um conhecimento maior para ser
bem discutida, bem feita, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui essa experiência de quem está preocupado com esse assunto. Esse assunto é muito grave, né? E eu acho que só vamos ter um avanço nele trocando os saberes jurídicos, os saberes de saúde, os saberes da educação. Nós temos que trabalhar juntos. Eu, quando fui secretário no Rio Grande do Sul, coordenei um comitê especial de redução da violência no Estado. E foi o único período nos últimos 30 anos que o Rio Grande do Sul diminuiu o número de homicídios. Tive muito orgulho disso, mas era com o secretário de Segurança, era uma Câmara Setorial, com o secretário da Saúde, de Educação, de Cultura. Entramos nos bairros mais violentos, trabalhamos de forma integrada e reduzimos a violência. É possível. Precisa ter uma política nacional para isso. Não é uma coisa do outro mundo, parece que é um problema insolúvel, não é. Agora, eu acho que a questão da questão das drogas é um problema gravíssimo. Não é um problema que se resolve liberando. É um problema que tem que ser enfrentado, que não foi enfrentado. Eu nunca tive uma política para isso. A política que a presidente Dilma lançou em 2011, crack, é possível vencer, não aconteceu. Não aconteceu na prática. Virou, assim, focos na área só de segurança pública, de polícia e tal, e não aconteceu porque foi sabotada no Ministério da Saúde, o pessoal era contra, quer liberar a droga, foi sabotada na Senad, em parte, não pelo secretário, mas pelo segundo escalão da Senad, que não quer ter uma política sobre droga, que é a favor da liberação. Existe um conteúdo ideológico, que eu acho que nós temos que discutir também em relação a isso. E eu acho que para a gente enfrentar essa discussão, nós temos que trabalhar com uma visão de ciência. Eu não vejo outra forma da gente enfrentar esse problema que não seja baseado em fatos. A formação do médico é um pouco diferente do advogado, é um pouco diferente do filósofo, é um pouco diferente do sociólogo, porque é uma profissão que lida com evidências. Se eu não souber que tantas pesquisas mostram que tal substância causa tal resultado, eu posso matar meu doente. Eu tenho que estudar o tempo todo a pesquisa. Eu trabalho o tempo todo com pesquisa e com evidências científicas. O critério da verdade é a prática. O que acontece na prática? Se eu não fizer aquilo, não tem resultado. Então, eu queria fazer assim, rápidos comentários, eu vou entrar direto aqui, falando sobre a questão, as políticas públicas, de uma maneira geral, elas têm pouco de ciência, têm pouco de evidências científicas, tem muito de filosofia, de discursos muito bonitos, ideológicos, na prática acontece pouco. Só para dar um exemplo aqui, o Chikatilo, vocês devem ter ouvido falar, isso foi era um sujeito que era diretor da rede ferroviária lá na União Soviética e começou a morrer crianças no lugar que ele trabalhava. Na quarta criança que morreu, o detetive lá da polícia prendeu o Chikatilo e disse que ele é o culpado. E ficou todo mundo horrorizado, porque ele era secretário do comitê da rede ferroviária, do Partido Comunista. O camarada Chikatilo, não, na União Soviética não tem criminoso em série. A União Soviética mudou a infraestrutura, a economia, mudou a superestrutura, criou um novo homem. A política social nossa não permite a existência de assassinos em série. Ele é um novo homem socialista. E o Chikatilo foi solto e prenderam o detetive. Aí, o que aconteceu? Morreram mais 40 crianças, que o Chikatilo é um assassino em série. Existe uma proporção de assassino em série em qualquer lugar do mundo, independente da ideologia. Em qualquer país do mundo tem uma proporção de assassinos em série. Que tem que, de alguma maneira, ser tirado da rua. Então, agora teve uma manifestação, essa manifestação é recente, 60 países cientistas foram para a rua para dizer, bom, nós temos que ter políticas baseadas em evidências. O que vocês estão fazendo aí? Muitos países têm políticas completamente fora da realidade. Isso causa um dano para a população. Causa um dano enorme. A política que gerou 4 milhões de mortos na antiga União Soviética por fome foi uma política de um sujeito que acreditava que o Lamarck era o Lysenko, que era o cara que editava a política na Rússia, política científica da Rússia, que o Lamarck tinha razão e que bastava esfriar o grão de trigo, que ia dar trigo no inverno. Então, tem
depois que o dano está feito, é tarde, né? Então, eu acho que eu queria partir desse princípio. E queria dizer para vocês que nós temos que entender como é que funciona a dependência química. Não é fazer um discurso sociológico sobre dependência química. Como é que ela funciona? Porque isso tem impacto no social, e o social tem impacto no orgânico. E não é uma questão de reducionismo. Tem que entender. Quando a gente vai discutir droga, quem vai discutir droga tem que entender o que é a dependência química. O nosso cérebro funciona, são 100 bilhões de neurônios que funcionam em rede. Todos nós produzimos memória porque cada vez que um estímulo é feito, ele forma novas conexões. O neurônio, em minutos, forma novas conexões, forma uma rede específica para aquele tipo de informação. E cada vez que é acionado, que passa, os neurônios trabalham com estímulos elétricos e químicos. Cada vez que passa ali o sinal elétrico, evoca a informação que originou. Isso é a memória. Todos nós somos as nossas memórias, nós não existimos sem memória. Nós não existiríamos sem memória, seríamos uma coisa sem memória. Então, a memória, ela é muito... Desde que nascemos, nós formamos memória. E quanto mais forte é esse impulso... Isso deu o Prêmio Nobel de Medicina de 2000 para Eric Kandel, né, essa descoberta. Eu não sei se dá para passar aqui. Isso, passa. Isso é só para mostrar, é uma animação, mas mostra como é que desde o útero os neurônios vão se organizando em pequenas redes e formando memórias. São 100 bilhões de neurônios, cada neurônio se liga a 15 mil outros, em 15 mil pontos diferentes. É um universo extraordinário. Conforme a região do cérebro, aquilo produz uma determinada informação. Eu estou dizendo isso para vocês, isso aqui é um fenômeno que acontece antes até da criança nascer, né? Mas eu estou dizendo isso para vocês para dizer que essa quantidade de conexões, a criança nasce com 1.500 conexões entre os neurônios, com de 3 a 6 anos ela já tem 18 mil. Depois acontece um fenômeno de poda das conexões. Aquilo que não foi muito estimulado vai sendo apagado, aquilo que foi mais estimulado fica mais robustecido. Dos 9 da puberdade em diante. Um adulto de 18 anos tem a metade das conexões que uma criança de 3 anos. Né? Então, todos os programas que nós temos, que vão nos levar para enfrentar a vida, são fortalecidos nesse período. Se uma criança, um adolescente de 15 anos usa maconha, ele tem 50% dos adolescentes que fumam maconha, neste período, ficam dependentes químicos. Passa a ter compulsão, passa a ter necessidade de usar, fora os danos que a maconha causa a longo prazo. A maconha diminui o QI, a maconha cria uma distorção de espaço e tempo. Né? Mas quem descobriu que existe um centro do cérebro que comanda a dependência química, que comanda a busca do prazer do ser humano, foi o James Woods. Vamos passar aqui esse vídeo, rapidinho. Ele fez experiência com rato, ele botou no centro, ele descobriu por acaso que tem um centro que comanda a compulsão e botou lá um eletrodo. Cada vez que o ratinho aperta aquela plaquinha lá, dá uma descarga, ele sente um prazer enorme. E o ratinho ficou viciado na descarga. Né? Tudo que dá esse prazer vicia, né? Cria dependência, cria uma memória, que cada vez que a pessoa se lembra daquilo, ela sente vontade de fazer. Né? Agora ele eletrificou aquele caminho ali. Os ratinhos não vão naquele caminho quando está eletrificado. Mas esse, pela compulsão, né, ele vai desesperado, passa pelo choque elétrico todo para poder usar a droga. Então a droga cria um transtorno, né, que no ser humano é um transtorno mental severo, que a pessoa deixa de fazer coisas importantes, inclusive para a sua sobrevivência. Vamos passar o próximo. Aqui está um exemplo com macacos também, que ficam se auto-injetando droga. Ele esquece de tudo, ele não se alimenta. Isso aqui são formigas que têm um besouro com a substância que dá prazer. Eles ficam dependentes daquele besouro, esquecem a prole, esquecem tudo. Né? Isso acaba acontecendo também com o ser humano. Tem centros do cérebro específicos. Esse centro aqui, que é o núcleo tegumentar ventral, aqui é o núcleo accumbens, onde se organiza a memória das drogas. Aqui se organiza os opiáceos, o álcool, barbitúricos, nesse aqui. Ali em cima se organiza anfetamina, cocaína, opiáceos, maconha, canabinoides. Né? Então, nós estamos falando de coisas que mudam
a maneira da pessoa pensar, acabam dominando o pensamento, a compulsão. A pessoa às vezes esquece da família, esquece das suas responsabilidades sociais todas para buscar a droga. É assim que acontece. Isso aqui é uma pesquisa feita em São Paulo, que acompanhou 126 dependentes do crack. Isso aqui é o número de sobreviventes. Em 12 meses, 24, 36, 48, 20%, mais de 20% morrem antes do 5º ano de uso. Né? Então, nós não estamos falando uma coisa qualquer. Metade morre de violência, mas metade morre de doença. Porque ele não consegue trabalhar, ele está sempre atrás da droga, o crack tem um efeito poderoso, ele vende o corpo, fica com AIDS, fica com doenças graves, né? Para poder conseguir a droga. Aqui, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é que tem a experiência mais antiga de crack, porque lá começou a epidemia de crack, na década de 80. Então, isso aqui é em anos. São grupos, mostrando que há pouco resultado, o resultado é pequeno, né? Depois que a pessoa fica dependente. É muito difícil voltar. Né? A guerra às drogas tem guerra às drogas no Brasil? Não tem guerra nenhuma no Brasil. Tem uma lei mal feita e que não tem o resultado precário. Mas aumentou muito a prisão, o emprisionamento. É o discurso. Né? Eu respeito a opinião do doutor Cristiano. Ele já adiantou o que eu ia falar sobre a Suécia, porque ele achou que ia falar depois de mim. Mas eu pedi para inverter aqui, porque eu queria ouvi-lo primeiro, é claro. Né? Então, existe uma guerra às drogas. Quando é que começou a guerra às drogas? Começou na China. A guerra às drogas foi a guerra do ópio, a primeira guerra. Foi para impor a legalização, não foi para proibir. Foi para impor a legalização. A Inglaterra ganhava muito dinheiro exportando ópio, produzindo ópio na Índia e vendendo na China. O ópio é pior que o crack. Né? O ópio fumado dá uma destruição pior que o crack. Aí são os mortos da guerra. A Inglaterra, com 8 mil homens, tomou a China. O imperador da China, o Dao Quang, tinha proibido o ópio, porque o ópio estava devastando. Um terço das pessoas não consegue mais sair de casa. O serviço público entrou em colapso. O exército não consegue sair dos alojamentos porque estão viciados no ópio. Nós temos que proibir. Ele vai e proíbe. Até recomendo para vocês. Tem um filme no YouTube chamado A Guerra do Ópio. É um filme chinês, produzido pela China no ano de 2007. É um filme bem interessante que mostra todo esse processo que aconteceu na China. E a Inglaterra, com 8 mil homens, controlou a China, que tinha 400 milhões de habitantes. Tomou, inclusive, Hong Kong e tal. E proibia na Inglaterra. A Inglaterra era proibido, mas tinha que vender, tinha que ser legal na China, para eles poderem ganhar dinheiro. Aconteceu a mesma coisa com a Holanda na Indonésia. Por que esses países hoje têm leis duríssimas contra as drogas? Porque eles sofreram muito com isso, com essa legalização das drogas. Né? Esses são os homens mais ricos do mundo, no século XVIII. Eram os traficantes legais de droga da Índia para a China. Né? Essa família aqui, a família Davidson, inclusive, é a família vinculada à família Rothschild, da Inglaterra, embora eles sejam com turbantes ali, porque a Índia era inglesa, né? Eles fizeram a acumulação do capital, os grandes banqueiros, muitos dos banqueiros modernos tiveram a acumulação do capital com a venda de ópio, né? Com o tráfico de ópio. Legal. Nós temos um conceito aqui que nós temos que conversar, porque eu vejo todo mundo falar e não falo desse conceito. Nós estamos vivendo um período epidêmico. A droga, a droga sempre existiu, a droga natural e tal, mas ela, quando começou a produção industrial, no século XVIII, ela começou a ser produzida em grande escala e produzia epidemias. Ela começou a aumentar muito o número de pessoas, subitamente aumentava muito o número de pessoas usando droga e ficando dependente. Isso causava transtornos sociais enormes. E as nações começaram a proibir. A China proibiu em 1799, depois proibiu de novo em 1849, e só mesmo conseguiu acabar quando o Mao Tse Tung tomou o poder na China, que aí ele tomou uma política de arrasa-quarteirão. Botou pena de morte, matou traficante. Até hoje a China tem pena de morte por causa disso. Né? Aliás, esse negócio de esquerda e direita é outra bobagem para discutir isso. Todos os países que a esquerda tomou o poder têm leis muito mais duras e têm pena de morte do que os países que não são da esquerda, que não está a esquerda no poder. Né? Não me vem com essa conversa de esquerda e direita, que isso não tem. Né? Isso é uma elucubração. Né? E a epidemia é assim, minha gente. Isso aqui é em Crowley, uma cidade da Inglaterra, que num ano determinado tinha um usuário de droga.
Depois, isso aqui eles conseguiram fazer pesquisa, eles conseguiram rastrear. Aí foi indo, um usuário leva o outro. Até para, se ele quer arrumar dinheiro e não consegue, ele tem que botar mais gente na rede dele. É um sistema de pirâmide, que nem aquela pirâmide que é proibida por lei, aquela. Né? É um esquema de pirâmide. Por isso que acontecem as epidemias. Por que está acontecendo uma epidemia no Brasil? Gravíssima. Porque o Brasil tem fronteira com todos os produtores, maiores produtores de droga do mundo. Está caindo até o consumo de droga em alguns lugares do mundo, mas no Brasil está explodindo. Essa é a causa da prisão, o aumento de prisão, não é a lei. Essa lei é frouxa. Essa lei não tem importância nessa história. A causa do aumento de aprisionamentos no Brasil é que nunca teve tanto traficante na rua como agora. Porque entra aos borbotões pela fronteira. Eu fui da comissão com o Carimbão nós fomos no Paraguai, fomos na Bolívia. A Bolívia não controla nada. A Bolívia é um negócio maluco. A Bolívia não controla nada. Tem 32 nações indígenas lá, porque cada uma tem uma lei própria. A droga é produzida em grande escala. E passa pela fronteira em grande escala. E aí o Beltrame fica lá se virando nos 30 lá para tentar segurar. Não tem uma política nacional. Nunca teve. Né? Nesses últimos 20 anos não teve uma política nacional para isso. Isso aqui é na Suécia. Né? Para não deixar o doutor Cristiano chateado, aqui, eu vou falar. Aqui é do Japão. O Japão, eles davam a droga de graça para o sujeito trabalhar mais, render mais na fábrica de armamento na guerra. Eles davam, na entrada da fábrica tinha droga lá. Todo mundo tomava. Terminou a guerra, 2 milhões de dependentes químicos, tráfico de droga, um caos no Japão. Aí eles criaram uma lei rigorosa, em 54 prenderam 56 mil pessoas, só num ano, no Japão. E em 58 só 271, porque acabou a epidemia, eles tiraram da rua a droga. Eles tomaram medidas rigorosas, inclusive com prisão de usuários, que eu não defendo, mas com prisão de usuários, e tirou todo mundo. Acabou. O Japão hoje é o país que tem menos usuários de droga, é o país que tem melhores índices de saúde do mundo. O Japão tem 120 milhões de habitantes e tem 300 homicídios por ano. Ah, mas é a cultura japonesa? Não. É a legislação também. É a lei. É a tolerância zero. Né? E bota ordem. Né? Ah, tem equipamento, tem polícia, tem o que tem. Aliás, eu sou contra essa desmoralização da polícia que o doutor Cristiano fala, né? Que todo policial é corrupto, todo policial não presta, todo policial não... Eu não disse isso. Eu não disse isso. O senhor está colocando na boca a palavra... Não, mas parte do princípio que... Não. O senhor está me ofendendo. Eu não disse isso. Continuar, doutor? Posso continuar? Desculpe, eu não disse isso. Tá bom. Doutor Tá Cristiano, bem. vamos... Um país sem polícia eficiente é um país que não é democrático, não tem democracia sem polícia. Que nos garante que nós vamos sair ali na frente da rua e não ser assaltado, não ser vítima de violência, é porque o pessoal tem respeito, tem uma polícia, pelo menos. Pode ter os seus defeitos, como tem os advogados, como tem os médicos, como tem os deputados, como tem em todo lugar. Mas precisa ter. E a avaliação da droga, agora eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Avaliar se a droga, o sujeito é traficante ou não, tem que avaliar a circunstância. O sujeito pode ter uma pedrinha de crack no bolso, e está com outro bolso cheio de dinheiro, que ele acabou de vender, ele é traficante. Ele pode ter 200 pedras de crack no bolso e ser usuário. Quem é que vai avaliar isso? É a polícia. É a polícia. E é o juiz que decide, não é o policial que decide a prisão. Nós estamos aqui criticando os juízes. O juiz tem que decidir, é ele que decide. É o promotor que está no meio, que faz o processo andar. Então, vamos um pouquinho devagar nisso aí, porque essa questão é mais complexa. Né? Os Estados Unidos perdeu a guerra às drogas. Olha, os Estados Unidos tinham crack, tinha maconha, era tudo quase livre nos Estados Unidos. E na década de 80 aumentou o consumo de cocaína e tal, com as leis duras, que fizeram leis firmes, diminuiu. Os Estados Unidos têm 15 mil homicídios, 320 milhões de habitantes, nós temos 60 mil. Com uma população muito menor, né? Isso aqui não tem epidemia no Brasil. Isso aí é coisa que o pessoal que quer liberar a droga fala. Não tem epidemia, isso é exagero e tal. A Fiocruz diz isso, não tem epidemia. Todas as pesquisas da Fiocruz são para provar que não tem epidemia. Né? Isso aqui é uma pesquisa feita na contramão da Fiocruz pelo INSS, auxílio-doença. Até
2007, 2006, a maior causa de auxílio-doença para dependência química era o álcool, porque é legal, é de fácil acesso. Né? Quando o crack e a cocaína passaram, em 2007, hoje são quase 3 vezes o álcool. Se isso não é uma epidemia, eu, como médico, não entendo nada de epidemia. Esse sujeito aqui, para não deixar o doutor Roberto triste também, Cristiano Marona, esse aqui foi o sujeito que bolou o sistema da Suécia, né, de política social. É um psiquiatra, foi ele que criou o termo síndrome de Estocolmo, um dos grandes psiquiatras modernos, né, que estudou a dependência química e a epidemia. Como é que se freia isso? Isso é uma opinião que tem que passar para os psiquiatras também, não pode ser só juiz, não pode ser só, né? Todas as áreas têm que opinar. E ele disse, o dependente imagina que é livre. Eu posso parar quando quiser. Mas ele está com uma alteração cerebral importante que não vai fazer ele parar. Né? Os amigos até acreditam nele, a família, mas ele não vai parar. Né? E vai ser uma tragédia. Os conceitos dele. O dependente químico não somente danifica a si próprio, seus amigos e parentes, mas também causa danos à comunidade. O dependente grave é socialmente incapaz e, portanto, os membros saudáveis da comunidade têm que carregar parte da sua responsabilidade. A liberdade dele é a escravidão dos outros. Os outros têm que sacrificar parte da sua liberdade para poder fazer o que ele tinha que fazer e não faz. Até cuidar da sua família. Então, não é um problema individual. Eu vejo, assim, alguns juristas dizendo, não, mas se ele quiser fumar vendo televisão, não tem problema. Não tem, se ele ficar dependente, vai ter muito problema, porque a família dele vai sofrer todo mundo. A sociedade sofre. A questão da violência. Mas o tráfico é que é o problema. Não é, o tráfico é uma parte do problema. Tem mais violência fora do tráfico em razão das drogas do que dentro do tráfico. O latrocínio é feito por uma pessoa com transtorno mental buscando dinheiro. Parricídios. Morte, homicídios por motivos banais. Que o cara está transtornado, qualquer coisinha, ele agride o outro e mata. A violência doméstica é droga, minha gente. Boa parte da violência doméstica é, inclusive, o álcool, que é uma droga legal. Imagina se legalizar as outras. Se com o álcool já é essa tragédia, imagina se legalizar as outras. A violência doméstica, como é que vai ficar? O suicídio de jovens, eu acompanhei, eu fiz um programa de prevenção de suicídio no Rio Grande do Sul. Boa parte, quase a metade dos jovens que se matam tem problema com droga, com dependência química. Então, nós não estamos falando de uma coisa, não vai diminuir se acabar o tráfico. Primeiro, não acaba o tráfico da noite para o dia. E nem vai acabar o crime organizado com isso. Né? O Uruguai está pagando um mico bárbaro. Aumentou a violência, aumentou o número de homicídios, aumentou tudo no Uruguai. Porque iam legalizar a maconha. Nem conseguiram vender ainda, iam vender em farmácia, imagina. Né? E não conseguiram. Né? O dependente pode ser extremamente contagioso e é definido pela forma da doença e não pela opinião. Os cidadãos sadios estão plenamente justificados em impedir que ele seja tratado. Se ele está causando um problema para todo mundo, por que não tratar? Quando tem uma doença, sífilis, outro tipo de doença que causa problema para todo mundo, é justo que se peça que ele se trate. Né? Eu vou passar aqui. Em contraste, isso aqui é importante, em contraste com as lentas mudanças na saúde mental de uma população de um país, o abuso de drogas pode aumentar subitamente e se espalhar na sociedade. É uma epidemia de drogas, que não tem coincidência com períodos de revolução, nem guerra, nem problemas econômicos. E outra coisa, uma lei mal feita e uma falta de política pior até do que se fosse liberar, porque causa um dano para a sociedade enorme. Nós estamos vivendo isso. Uma lei mal feita e uma ausência de políticas nessa área. Temos que primeiro criar política, para ver se funciona ou não, e tem que ter uma lei minimamente adequada. A violência, tabaco, os transtornos mentais que têm abuso de droga, o tabaco é 18%, o alcoolismo 12%, drogas ilícitas de 4 a 7%. Nós estamos falando de 30 milhões de pessoas no Brasil, de 30 a 40 milhões, são dependentes do álcool e do tabaco. E os outros são 7%. Se nós legalizarmos as drogas ilícitas, vai passar dos 40%, ou vocês têm dúvida, dos 40 milhões? Que país que nós vamos viver? Nós estamos trabalhando, nós temos que ver, nós temos que olhar como um todo essa questão, não só olhar o lado do usuário. Né? Transtornos que predispõem à dependência química, depressão. 25% da população é mais vulnerável
do que outros. Por isso que tem gente que usa uma determinada droga, no caso da maconha. Crack, todo mundo fica dependente rápido. A maconha pode levar mais tempo para não ficar dependente, usa recreativo e tal. Mas 25% da população, se usar, vai ficar dependente. Tende a ficar dependente, por vários transtornos mentais. Usando drogas. Isso eu não falei dos acidentes de automóvel. A maioria dos acidentes de automóvel é pessoas com transtorno mental da droga. Inclusive, a maconha é mais importante que o álcool nos acidentes com vítimas fatais no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Pesquisa do Hospital de Clínicas, publicada pela Senad. Aqui, em outros países, as outras drogas. Essa aqui é a pesquisa da Senad, que foi publicada, mostrando que a maconha é mais importante, porque a maconha dá uma distorção de espaço e tempo. O sujeito não usa álcool para poder escapar da blitz, do bafômetro, mas usa maconha e acaba matando ou morrendo mais. Alterações no cérebro definitivas. E são alterações cerebrais que não voltam mais. Transtornos do humor. 60% dos meninos que começam a usar drogas, qualquer tipo de droga, na adolescência, têm problemas. Outros que também têm que ser tratados. Agora, os mitos. Ex-executivo da Microsoft agora quer fazer lojas de maconha, porque a maconha é remédio, a maconha é ótima, a maconha é uma maravilha. O Mujica foi lá pedir a benção para o David Rockefeller e para o Jorge Soros, para implantar a política no Uruguai. O Jorge Soros se comprometeu, inclusive, de avaliar os resultados, está pagando lá para avaliar os resultados da grande política sobre drogas do Uruguai. Esse Glenn Greenwald, aqui que vocês conhecem, o Glenn Greenwald, escreveu um livro sobre a experiência portuguesa, que é uma maravilha a experiência portuguesa. Aí tu vai lá, é que nem roteiro na China, ou na Coreia do Norte. Tu vai fazer um roteiro lá, eles te levam nos lugares que está todo mundo bem, bonito, não levam nos lugares que tem problema. Isso aqui foi divulgado pelo Instituto Cato, ultraliberal, que uma grande experiência do mundo era Portugal, levou muita gente a acreditar nisso. E o INA, que é o Instituto Nacional de Administração de Portugal, resolveu fazer ele uma pesquisa. O que deu? Aqui tem a questão da Suécia, aqui mostra como aumentou o número de usuários em Portugal, aqui comparando total de atendimentos, como aumentou depois da descriminalização do uso, como aumentou o número de crimes vinculados a isso, aumentou, o Uruguai, a Suécia tem uma política dura, tem 5 vezes menos homicídios que Portugal, com a mesma população. 45 mil redução de danos, 1.000 redução de danos na Suécia. Em Portugal, 200 mil dependentes, na Suécia, 26 mil, a mesma população. Portugal tem um aumento de mais de 50% nos usuários de droga depois que teve a descriminalização. Estou terminando, doutor. Então, a questão da droga ser medicamento. Foi feita uma pesquisa, no veneno da jararaca, se descobriu uma substância, que é a bradicinina, que é mais usada hoje, o captopril, é um dos remédios mais usados para pressão alta. Reduz a pressão alta. Agora, ninguém prega veneno de jararaca, ser picado para jararaca para baixar a pressão. O cigarro da maconha tem 400 substâncias que causam um dano enorme. Uma delas está sendo estudada, que inclusive não causa dependência, ela pode ser separada, se der certo. Quem vai falar isso é o Cripa, que é o grande pesquisador desse assunto hoje no mundo, ele vai falar aqui, não sei se hoje ou amanhã, vai dizer isso para vocês. Ela sendo separada e usada, tudo bem. Agora, ninguém vai fazer as pessoas fumar cigarro de maconha para dizer que está se tratando, porque a maioria dos estados que tem liberação de maconha medicinal, 90% não tem doença nenhuma. Então, o drama da maconha é esse aqui, A juventude é muito mal informada, é super interessante, alguns jornais, eles ficam divulgando que a maconha não tem problema nenhum, que é uma maravilha, e a juventude cai nesse conto e começa o número de dependentes, que se forma naquele período crítico que eu falei para vocês da formação das memórias. Os efeitos, prejuízo do desempenho escolar, dependência química, isso tudo com pesquisas comprovando aqui. Dependência em 12 a 53% dos usuários, aumento da chance de se envolver com outras drogas, sintomas psicóticos, esquizofrenia, depressão, aumento da chance de fracassar na vida, dobra a chance de se envolver em acidente de trânsito, evasão escolar, sem diploma, é muito maior a população dos usuários de maconha. A única coisa que se mantém a mesma coisa nos usuários de maconha é desemprego, ajustamento pessoal. A única coisa que se mantém é a sensação de satisfação. Ele mantém sempre, Por isso que é difícil parar.
A desinformação. Quando aumenta a informação, diminui o consumo. Esse é um problema que o Brasil tem. O Brasil não informa a ninguém. O governo não faz nenhuma campanha para divulgar nada, né, sobre os efeitos danosos das drogas ilícitas. Aqui, não é apenas liberar, mas também quem está interessado na liberação. Usuários compromissados com a saúde pública, idealistas, defensores do direito de se drogar, e grupos de interesse econômico na exploração desse... É óbvio, a Microsoft, todo mundo está aí investindo nisso, né? Aqui é o resultado do Colorado. Ó. Colorado, depois que foi liberado, aumentou o número de estupros, aumentou o número de homicídios, aumentou o número de jovens que consomem. Aqui são os estados que têm maconha medicinal, nos Estados Unidos, comparando com os que não têm. Muito maior o número de usuários. E aqui do Uruguai, ó, a grande experiência uruguaia, olha o número de homicídios aqui batendo recorde a cada ano, né? Então, e a última coisa que eu queria falar é isso aqui. A taxa da população prisional. Porque faz um discurso aqui, o Brasil tem a 4ª população prisional do mundo. Pô, mas é o país que tem, não sei se é o 4º ou 5º em população, se for proporcional à China, né? A China tem 1 bilhão e 300 milhões, a China tem um número alto de presos. Mas se for ver em taxa pela população, é pequeno. Não é grande, o da China é o 135, o lugar de 135. O Brasil é 31. Portanto, o que está faltando é presídio com dignidade aqui no Brasil. Presídio em condições de suportar as pessoas que precisam ficar fora da rua. O meu projeto de lei, que passou na Câmara e está no Senado agora, ele aumenta a pena dos traficantes, introduz internação involuntária para desintoxicação, que 95% dos meninos que estão na Cracolândia, lá em São Paulo, não querem se internar. Não querem saber de se internar, eles estão com um transtorno mental grave. Eles não têm nem noção do que eles estão fazendo. Então, se a família pedir e o médico determinar, ele se interna para desintoxicar. É 20 dias, não é para ficar fazendo desintoxicação. Na China fica 2 anos. Né? Isso é 20 dias para desintoxicar e convencê-lo, aí sim, convencê-lo voluntariamente a deixar de usar. Estabelece redes de atendimento. As comunidades terapêuticas que têm condições, que são adequadas, devem poder atender. O resultado das comunidades terapêuticas é muito maior que a tal da redução de danos nos CAPs álcool e drogas, que não funciona. Perguntem para as mães. Perguntem para as mães. Eu trabalhei 8 anos com isso. Na ponta. Perguntem para as mães, para você ver o resultado, o que elas vão dizer para vocês dos CAPs álcool e drogas. Né? Isso aqui é a quantidade de droga. O deputado Paulo Teixeira, que vai falar aqui também, ele vai ter direito de me rebater depois, defendia que a quantidade de droga para 10 dias deve ser considerada usuário. Se ele for pegar uma quantidade de droga para 10 dias, isso na discussão da lei lá na Câmara. E não pode ser punido. É um usuário, não pode ser preso. Aí eu fiz uma conta, botei a quantidade de pedras. Isso aqui é pedra de giz, tá? Eu botei dentro de um saquinho e mostrei. Pode ser até 500 pedras em 10 dias que um usuário fuma. 400 pedras. Qual é o traficante que vai andar com mais do que isso? Se passar essa questão de estabelecer o número de quantidade de droga para estabelecer quem é usuário, quem é traficante, acabou, minha gente. Libera a circulação de droga no Brasil. Acabou, não tem mais avaliação, não tem mais nada, acabou. Nenhum traficante vai andar, nenhum traficante mais vai ser preso, não vai ter mais nenhuma, vai ser uma liberdade total para distribuir droga. Né? Criar um sistema de informação, nós não temos sistema de informação. Ninguém sabe o que foi feito em política sobre droga no Brasil, não tem uma avaliação disso, não tem nada. Tem que ter uma avaliação de evidências. E redefinir o papel de cada ente federativo. Muito obrigado, desculpe que eu passei do tempo aí.